YouTube. Boa tarde a todos, estamos ao vivo agora. Eu sou Carolina Alcântara, sou graduanda de enfermagem do campus de Rio das Ostras, da UF, e sou integrante do grupo PET Conexões de Enfermagem Puro. E estamos dando continuidade aos trabalhos apresentados na 15ª Semana de Enfermagem da UF de Rio das Ostras. E hoje, para brilhantar ainda mais esse evento, temos a participação da oficina Percepção e Comunicação de Risco em Tempos de Covid, um estudo transversal na região sudeste do Brasil. E esse trabalho é fruto de um grande projeto de pesquisa, iniciado no ano de 2020, que ainda está em desenvolvimento e conta com a participação do grupo PET Conexões Enfermagem Puro, que atualmente somos em 13 petianas, sendo 12 alunas bolsistas PET e uma voluntária bolsista de extensão. E o projeto também conta com a colaboração de alunas de residência e docentes do Departamento de Enfermagem de Rio das Ostras e docentes da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da UF. E o Dr. Kleber, professor docente da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso... Dr. Kleber, professor do Programa de Epidemiologia e Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E estamos avançando com grandes resultados. E agora estamos dando início à apresentação. E hoje teremos a participação da professora doutora Marcela Muniz, doutora e mestre em ciência, com ênfase em saúde pública e meio ambiente, pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, graduação em bacharelado e licenciatura em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professora adjunta, orientadora e pesquisadora do Departamento de Enfermagem do Instituto de Humanidade e Saúde, campus Rio das Ostras. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Laboratório de Pesquisa e Experimentação de Tecnologias para o Ensino e Cuidado em Enfermagem e participante dos grupos de pesquisa Fundamentos de Enfermagem e Administração da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa e Grupo de Estudo Pesquisa e Extensão em Saúde Coletiva. E também é tutora do grupo PET Conexões Enfermagem Puro. Doutora Marcela desenvolve atividade de pesquisa, ensino e extensão com as temáticas saúde pública e meio ambiente, doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis, comunicação e educação em saúde, tecnologias educacionais, educação ambiental e percepção e comunicação de risco. Também teremos a participação da Rayara Moser Dias, que é mestranda em saúde coletiva na área de epidemiologia pelo Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Especialista em enfermagem e saúde coletiva pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense. Bacharelada em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense do campus universitário de Rio das Ostras. Atuação como consultora em vigilância epidemiológica na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e também participação do Núcleo de Pesquisa em Epidemiologia Ambiental e do Laboratório de Pesquisa e Experimentação de Tecnologias para o Ensino e Cuidados de Enfermagem, LAPET-SENF, da UF. Também teremos a participação da Beatriz Rocha e Núria Suiane, que são graduandas de enfermagem da Universidade Federal Fluminense do campus de Rio das Ostras e também integrantes do grupo PET Conexões Enfermagem Puro. Boa tarde a todos. É um prazer, uma grande satisfação estar aqui novamente entre alunas queridas, né? Participando aqui desta 15ª Semana de Enfermagem do nosso Departamento de Enfermagem de Rio das Ostras. E surgiu aí a proposta, né, da gente estar realizando essa oficina, uma oficina que é fruto, como a Carolina
apresentou, né, fruto de um grande projeto de pesquisa, percepção e comunicação de riscos em tempos de Covid-19. Foi um grande projeto iniciado no ano de 2020, né, pelo qual eu estou coordenando até o presente momento, e conto com a participação aí realmente e a colaboração de outros docentes do nosso departamento, do professor Kleb lá da Fiocruz, de outros professores da Escola de Enfermagem de Niterói, da UF de Niterói, outros residentes, da mestranda Rayara. Então, a gente tem, assim, bastante alunos, né, e professores envolvidos nesse projeto, tá? É um projeto que faz parte dentro de uma linha de pesquisa que a gente vem trabalhando dentro do nosso grupo de pesquisa, LAPET-SENF, né, e também vinculado ao nosso grupo PET Conexões Enfermagem Puro, pelo qual todas as alunas participam, né, dentro desse projeto, e a gente teve essa ideia de estar aí realizando essa oficina para estar apresentando um pouquinho dos produtos que já foram gerados, né, dos resultados preliminares desse projeto, e compartilhando conhecimento, compartilhando trocas de aprendizagens aqui com todo o público, né? Eu espero que esteja aqui uma tarde proveitosa para todos, nesse momento da gente poder trocar e compartilhar um pouquinho a nossa produção de conhecimento, tá? Sobre as questões aí, as questões atuais, que é da Covid-19, tá? Então, assim, eu só tenho a agradecer a participação e a presença de todas as alunas também, do meu grupo PET, da UF, a participação aí de todo o público também, tá? Da comissão, gostaria de parabenizar também a nossa comissão organizadora, né? A comissão organizadora que envolve também docentes e discentes do nosso departamento de enfermagem, da UF de Rio das Ostras, tá? E agradecer aí também o aceite, o convite, né, especial aí da minha querida ex-aluna, ex-orientanda, Rayara Moser Dias, atualmente mestranda em saúde coletiva do IMS da UERJ, né, na área de epidemiologia. Então, grande satisfação em estar aí compartilhando também mais essa atividade, mais esse evento com você também, Rayara. Então, vou passar em seguida aí para as nossas alunas conduzirem aí essa apresentação dessa oficina, tá? Vai ficar aí disponível ao final da apresentação as perguntas pelo chat também. A Carolina vai estar triando também algumas perguntas, tá bom? E a gente vai tentar responder na medida do possível. Obrigada a todos. De risco em tempo de Covid-19, é um estudo transversal na região Sudeste. Essa oficina, como a nossa tutora e a Carolina disse, é fruto de um projeto de pesquisa coordenado pela professora Marcela, e esse projeto foi desenvolvido no ano de 2020, então os nossos resultados preliminares são com base nos nossos dados que foram coletados no projeto de pesquisa. Apesar das dificuldades, a gente conseguiu um grande número de dados para nossa amostra e mobilizamos, além do grupo PET, um grupo de alunos que nos ajudaram nesta etapa do projeto. Pode passar. Então, por que a região Sudeste, né? Porque o nosso foco foi essa região Sudeste. Além de ser o maior quantitativo de incidências e óbitos por Covid-19, desde o início da pandemia até os dias atuais, é a nossa área de residência, é o nosso foco de estudo. E por que recortamos a região Sudeste? Porque a maioria dos estudos que começaram a surgir sobre a Covid-19 era abrangendo todo o território nacional ou com um foco específico em um estado. Então, trazendo para a região Sudeste, a gente consegue
resultados falando sobre essa região, ainda mais uma região que tem o maior quantitativo de incidências e óbitos. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem das 8 respostas básicas para mitigar um problema de saúde pública, que foi o foco que a gente decidiu trabalhar, a percepção de risco e a comunicação de risco. A percepção de risco, ela pode ser utilizada como indicador de vulnerabilidade e resiliência em saúde, ou seja, é o conhecimento técnico-científico que indica a vulnerabilidade que a sociedade tem diante de perceber a gravidade dos riscos de um problema de saúde. A comunicação de risco, é a linguagem clara e acessível sobre o objetivo, que essa população tem, é um componente importante para essa troca. Ou seja, são estratégias que os especialistas e governantes e a população podem encontrar para oferecer informações e orientações à sociedade. Como a gente sabe também, a Covid-19 ela é uma doença respiratória causada pelo vírus emergente da família coronavírus, denominado SARS-CoV-2. O primeiro caso foi identificado em 2019, então os dados são bem recentes, que a gente começou a coletar em 2020, por ser caracterizado por uma pandemia em março de 2020. Pode passar. Boa tarde. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos objetivos, com esse trabalho. O nosso objetivo geral foi descrever os aspectos relacionados à percepção e às práticas de comunicação de risco entre a população da região sudeste do Brasil durante a pandemia de Covid-19. E os nossos objetivos específicos foram investigar fatores individuais, socioambientais e contextuais que influenciam a percepção e a comunicação de risco da Covid entre os adultos da região sudeste do Brasil. E como vocês viram, nós fizemos essa pesquisa com pessoas acima de 18 anos. Nós também tivemos o objetivo de identificar as fontes e as formas de comunicação de risco da Covid que vêm sendo realizados no contexto da região sudeste e analisar o uso de diferentes tecnologias de informação para comunicar sobre a Covid-19. Porque assim porque elevando a percepção dos riscos, a gente consegue contribuir para as medidas de prevenção e de controle da Covid-19. Pode passar. Oi, agora sim. Vamos voltar aqui. Bom, boa tarde a todos e todas. Bom, antes de começar a compartilhar um pouquinho sobre a metodologia do estudo, eu não poderia deixar de agradecer, inicialmente, agradecer à professora Marcela, a toda a comissão organizadora, a todo o PET, pela oportunidade de fazer parte desse projeto tão importante. E nesse dia tão especial, que é um dia tão especial para a enfermagem e num tempo que temos vivenciado de tanta luta, desenvolver pesquisa no nosso país tem sido tão desafiador. Então, eu me sinto muito honrada por esse convite e pela oportunidade de aprender muito com esse grupo lindo e que tem tanto se dedicado. Então, vamos lá. Como metodologia, nós temos um estudo transversal, descritivo, importante, como foi dito anteriormente, foi um estudo que começou a ser estruturado no último ano, em 2020, um estudo que foi estruturado pensando na tendência científica
e em todo o cenário vivenciado de pandemia, né, um estudo que é do tipo web survey. O que significa isso, né? Alguns autores até chamam o web survey de ou e-survey ou online survey, que é uma estratégia de coleta de dados primários à distância, né? E esse tipo de pesquisa tem tido um boom nos últimos anos, especialmente nesse cenário que nós temos vivenciado, né? Então, a importância de desenvolvermos estratégias que nos permitem continuar, né, desenvolvendo pesquisas, trabalhando com dados primários, alcançando a população de estudo e atingindo os objetivos propostos. E esse tipo de pesquisa nos permitiu isso. E atingimos uma amostra representativa de 2.477 residentes da região Sudeste, como bem as meninas explicaram, né? E já trouxemos aqui algumas razões por termos escolhido a região Sudeste, né? Além desse número de casos, maior número de casos sendo notificados e maiores registros, né, de óbitos sendo também inseridos no sistema desde o início da epidemia no país. Nós também temos a razão da proximidade dos pesquisadores com o cenário de pesquisa e também com a população de estudo, né? Então, são alguns fatores que nos levaram a decidir por essa região Sudeste. Bom, como a gente não consegue alcançar todos os indivíduos da região, né, dizendo ao pé da letra, né, a gente não consegue alcançar todas as pessoas, é necessário, então, fazer um cálculo amostral. Por que a gente faz esse cálculo amostral? A gente fez esse cálculo amostral para alcançar uma amostra que fosse representativa da população da região Sudeste. Então, foram adotados alguns procedimentos recomendados para populações finitas de amostragem aleatória simples, sem reposição, que é um tipo de amostragem probabilística, utilizando nível de confiança de 95%, um erro amostral de 2%, uma proporção esperada de 50%, considerando uma população total de 69 milhões e 85 mil pessoas, segundo a estimativa de pessoas acima de 18 anos de idade dos estados da região Sudeste do Brasil, de acordo com a estimativa do IBGE, referente ao terceiro trimestre de 2020, né? E seguindo esses procedimentos, nós atingimos um tamanho amostral de 2.400 indivíduos e, no final, nós conseguimos alcançar esse limite, né? Conseguimos alcançar esse número de indivíduos, tendo uma amostra de 2.477. A gente passou daquilo que a gente precisaria ter como uma amostra representativa, que é positivo. Para que a gente pudesse fazer essa coleta de dados, foi elaborado um instrumento, né, que, na verdade, foi um formulário, e esse formulário ele foi disponibilizado online, e a coleta de dados foi realizada nos meses de julho e agosto de 2020. Esse formulário ele foi estruturado considerando 3 dimensões, sendo a primeira dimensão questões referentes ao perfil socioeconômico e de contatos dos respondentes. A segunda dimensão, perguntas referentes às informações e meios de comunicação sobre a Covid-19. E a terceira dimensão, questões referentes à percepção de riscos da Covid-19. Então, esse foi o nosso formulário. Pode passar, por favor. Tá. Para analisar os dados, nós fizemos com o auxílio de um programa estatístico, esse nomezinho todo aqui, mas abreviando, o programa IBM-SPSS, foi o programa estatístico utilizado para fazer as análises. Inicialmente, foi realizada a análise estatística descritiva, com a apresentação de frequências absolutas, os números brutos, e relativas, representadas pelos percentuais, e os seus devidos intervalos de confiança de 95% de cada uma das variáveis categóricas do estudo. Então, foram empregados até o presente momento, para análise de dados, a análise de correspondência múltipla, o teste quadrado de Pearson e regressão logística. Muito importante trazer aqui os aspectos éticos e dizer que esse estudo
ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na área de humanas da UF em 3 de julho de 2020, com seu devido número de parecer e obedecendo às normas nacionais de ética de pesquisas envolvendo seres humanos. Pode passar, por favor. Isso. E aqui a gente já inicia com alguns resultados preliminares. Pode passar, por favor. Nós temos uma primeira tabela que traz para a gente a caracterização da amostra do estudo segundo os fatores socioeconômicos. Quais fatores são esses? Sexo, faixa etária, o nível de escolaridade, a faixa de renda mensal, a profissão e contato próximo com casos suspeitos de Covid-19. A gente tem um N aqui de 2.477 indivíduos. E aí, pode passando devagar, por favor. Isso. Pode passar o próximo. Pode passar. Isso, pode passar. Isso, tá ótimo. Nós destacamos aqui os principais, percentuais, o que mais foi evidenciado na nossa população de estudo. E aí a gente tem que na nossa amostra, mais de 70% foi composta por pessoas de sexo feminino, numa faixa etária de 18 a 39 anos, correspondendo a 76,4% da amostra. Nível de escolaridade, a maior parte da amostra, 71,4%, referiu o ensino superior. A faixa de renda mensal mais evidenciada foi pessoas que recebiam até 2 salários mínimos, uma amostra de 37,7% percentual. A profissão, a maior parte da amostra, 50,8%, disse que tinha uma outra profissão diferente dessas que estavam elencadas no formulário. Em segundo lugar, os estudantes ocuparam com 29,2%, e mais de 50%, 53,2%, afirmou ter tido contato próximo com casos suspeitos de Covid-19. Então, essa primeira tabela mostra para a gente uma forma bem mais descritiva como que se caracteriza a amostra que é atingida pelo estudo. Pode passar, por favor. Essa segunda tabela, ela também é extremamente importante, porque aqui ela já mostra para a gente a associação entre percepção de sobrecarga da Covid-19 ao sistema de saúde. E aí, antes da gente prosseguir, é importante falar que essa associação entre percepção de sobrecarga da Covid-19, no caso, a percepção de sobrecarga, é a nossa variável desfecho. É a nossa variável que chamamos de variável de interesse, aquilo que a gente quer encontrar. Quais fatores, como as meninas trouxeram nos objetivos, influenciam essa percepção, Quais fatores estão relacionados, associados a isso? E aí, para que a gente pudesse encontrar os fatores que possivelmente pudessem estar relacionados com essa percepção de sobrecarga, nós calculamos uma medida de associação que é a Odds Ratio, OR, ou razão de chances, tá? É uma medida de associação que a gente calcula para que a gente possa ver possíveis variáveis, variáveis candidatas a estarem relacionadas com o nosso desfecho, no caso, a percepção de sobrecarga da Covid. E essa tabela aqui mostra essa associação de percepção com todas as demais variáveis do formulário, tanto as variáveis relacionadas às características socioeconômicas, a variável de percepção positiva de surgimento de outros problemas de saúde devido à Covid-19, contato próximo com pessoa com suspeita de Covid-19, chance autopercebida de ficar doente pela Covid-19, e aí são essas as variáveis que a gente tem para entender quais podem estar relacionadas ou não com essa percepção de sobrecarga. Então, aqui nessa tabela, além de todas as informações possíveis que ela possa nos dar, e ela está divididinha, a gente vai olhar no próximo slide a outra metade dela, a gente tem duas grandes informações através dessa tabela. A primeira é o que é predominante, tá? E, em segundo momento, o que é estatisticamente associado à nossa variável
de sobrecarga, tá? O que é mais significativo. Então, começando por aquilo que é predominante, a gente consegue ver que pessoas do sexo feminino, né, 92,4%, na faixa etária de 18 a 39 anos, com nível de escolaridade de ensino superior, numa faixa de renda mensal entre 2 e 4 salários mínimos, sendo estudante, pode passar, por favor. Pessoas que têm a percepção positiva de surgimento de outros problemas de saúde devido à Covid-19 e presença de contato próximo com pessoa com suspeita de Covid-19, além de elevada chance autopercebida de ficar doente, né, pessoas que acreditam que ficam doentes, né, através da Covid-19, todas essas pessoas, na verdade, predominam no nosso estudo. Elas afirmaram que sim, que a Covid causa sobrecarga ao sistema de saúde, né? Foram as características que mais se evidenciaram no estudo, né? Pessoas de sexo feminino, estudantes, na primeira faixa etária de 18, pode voltar, por favor? De 18 a 39 anos, e todas as outras categorias que a gente acabou de falar aqui, afirmaram que a Covid causa, sim, sobrecarga no sistema de saúde. E aí, além desses fatores, né, predominantes, agora a gente consegue ver aquilo que é estatisticamente significativo, né? Aquilo que tem estatisticamente associação com a nossa variável desfecho. Pode voltar, por favor? Tá? E aí, o que se mostrou mais estatisticamente significativo aqui? Primeira coisa, o sexo feminino, né? E como que a gente consegue ver que tem uma associação significativa, né? Quando a gente olha, além do nosso valor de OR, e a gente olha para o nosso intervalo de confiança, e ele está acima de 1, ou abaixo de 1, a gente pode dizer que sim, que essa variável tem uma associação com a nossa variável desfecho. Então, aqui, pessoas do sexo feminino, estudante, pode passar. Pessoas que têm uma percepção positiva de surgimento de outros problemas de saúde devido à Covid-19, elas têm maiores chances de acreditar que sim, a Covid causa sobrecarga no sistema de saúde, tá? Então, pessoas que têm essas características, elas têm maiores chances de ter essa percepção em detrimento de outras pessoas que não têm essas características. Tá? E uma outra coisa importante que também não está destacado aqui, mas em relação à chance autopercebida de ficar doente pela Covid-19. E eu chamo a atenção para nenhuma. Nenhuma também foi estatisticamente associada, né? E aí a gente consegue ver com esse valor de 0,28 que pessoas que não conseguem perceber, né, que podem ficar doentes pela Covid-19, elas têm menores chances de acreditar que a Covid causa sobrecarga ao sistema de saúde. Que faz sentido, né? Acredito. Então, esses são os principais resultados que essas tabelas mostram para a gente. Pode passar, por favor? Bom, eu vou apresentar o gráfico 1, né, que é a percepção das pessoas sobre o grupo de risco. Quem que elas consideram ser o grupo de risco para a Covid-19? Como nós já vimos anteriormente, participou da pesquisa 2.477 pessoas. E em primeiro lugar desse ranking de percepção de pessoas do grupo de risco está os idosos, com 58,7%. Em segundo lugar, os profissionais da saúde, com 57,3%. Em terceiro lugar, pessoas com doenças crônicas, com 57%. E apesar de ser um número considerável, todas elas estão longe do 100%. Então, as pessoas não acreditam que essas pessoas tenham uma grande chance de ter
de participar do grupo de risco. Eu gostaria de chamar a atenção para pessoas com chances iguais. 37,1% das pessoas acreditam que todas as pessoas têm uma chance igual de contrair o coronavírus e ser do grupo de risco. O que é preocupante, porque as pessoas do grupo de risco, elas têm a maior chance de evoluir para a forma grave da doença e até mesmo de vir a óbito. Então, se as pessoas acreditam, se boa parte das pessoas acreditam que todas as pessoas têm chances iguais de adoecer, elas não levam em consideração as pessoas que realmente fazem parte do grupo de risco. É isso. Pode passar, por favor. Então, eu vou apresentar o gráfico 2, né? Ele é um mapa perceptual do risco de adoecer por Covid-19 com variáveis sociodemográficas selecionadas. A nossa variável dependente é o risco de adoecer por Covid-19, ilustrada pela bolinha coral, e as nossas variáveis dependentes são escolaridade, faixa etária e sexo. As pessoas acreditam que a maior parte do risco de adoecer por Covid-19 com o risco de adoecimento baixo é pessoas do sexo masculino, do ensino médio e na faixa etária de 40 a 59 anos. Já acreditam que o risco de adoecer por Covid-19 na parte superior do gráfico, risco elevado, são pessoas com escolaridade no ensino superior, do sexo feminino, e de 18 a 39 anos. Pode passar, por favor. Já que no gráfico 3 é um outro mapa perceptual, agora com risco de adoecer por Covid-19, o risco do familiar intradomiciliar também adoecer, o risco de gravidade e o contato próximo com o caso suspeito. A nossa variável dependente é o risco de adoecimento, de novo ilustrado pela cor vermelha, e as nossas variáveis de contato são o contato próximo com o caso suspeito, o risco do familiar adoecer e o risco de gravidade. Eu quero chamar a atenção porque o risco de adoecer teve opções, grandes pessoas optaram por nenhum, ou seja, não tendo contato próximo com o caso suspeito, não tendo risco do familiar adoecer em contato, não tendo nenhum risco de gravidade. Ou seja, não sabendo se tem contato ou não com um caso próximo, creem que não há risco do familiar adoecer. Já aqui mais abaixo, na parte inferior do gráfico, a gente vê que o risco do adoecimento elevado, tendo sim um contato próximo com o caso suspeito, o risco do familiar adoecer é elevado e o risco da gravidade também é elevado. Então, apesar de haver dois extremos, né, as pessoas que conseguem ter uma percepção de que um contato próximo com o caso suspeito pode elevar o risco da gravidade do familiar adoecer, também vemos no outro extremo que as pessoas que creem que o contato próximo não exista, ou seja, o risco do familiar adoecer também é nulo, sem nenhum risco de gravidade. Pode passar. Já na figura 1, né, a gente vê a proporção dos participantes em relação ao canal que gostariam de receber informações e sanar suas dúvidas sobre a Covid-19. Lembrando que foram 2.437 pessoas. A gente dispôs, né, de diversas mídias sociais e o grupo com maior predominância optou que gostaria de receber as informações por WhatsApp. Foram 1.130 pessoas, correspondendo a 45,6%, né, da amostra, sendo um número assim bastante preocupante, visto que a maioria das fake news, das informações falsas, vem pelo WhatsApp, causando também uma sobrecarga de informações, não sabendo diferir sobre as verdadeiras das que não condizem com a realidade da situação. Então, além do WhatsApp, foi também, né,
um grande grupo optou por escolher receber essa informação via Facebook, Instagram, né, nossas mídias sociais, e 31,9% gostaria de receber pelas mídias tradicionais. Aí marcaram também o pessoalmente no serviço de saúde, 31,7%, e 126 pessoas escolheram outra forma. Pode passar. Já na figura 2, né, a gente vê a proporção dos participantes em relação ao principal canal de comunicação utilizado para fazer perguntas sobre a Covid-19. 15,9% escolheram novamente o WhatsApp, né, para ter um contato direto e sanar suas dúvidas sobre a Covid-19. 14,8% preferiram sites, 13,4% escolheram as mídias sociais como Facebook e Instagram. Pode passar. Bom, aqui na figura 3, nós vemos a proporção dos participantes em relação ao canal responsável, né? O responsável do canal utilizado para fazer as perguntas sobre o Covid-19. Lembrando mais uma vez que o número de participantes foi 2.477. Aqui nós temos em primeiro lugar sobre quem as pessoas acreditam que deveria ser o responsável pelo canal de informação, outros, com 57%. Em segundo lugar, nós temos os profissionais de saúde, com 16,4%. Em terceiro lugar, o Ministério da Saúde, com 14,8%, o que é um número muito preocupante, né, gente? Porque nós vimos anteriormente, na figura 2, que as pessoas preferem receber as informações pelo WhatsApp. E quem estaria passando essas informações? Normalmente, vizinhos, parentes e amigos. E muitas vezes essas pessoas elas não são profissionais de saúde, não têm nenhum entendimento científico, o que leva a muitas fake news e as pessoas acabam não reconhecendo os verdadeiros riscos da doença. Porque nós sabemos que os profissionais de saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, eles devem ser os principais responsáveis, né, pela disseminação da informação, porque só assim a gente vai ter uma segurança. E essas informações, elas são científicas, elas são as mais seguras, para que assim a gente possa diminuir os riscos e aumentar as medidas de prevenção, né? Pode passar, por favor. Então, concluindo o nosso estudo, a gente percebeu que a percepção de riscos à saúde é distoante das informações científicas, o que pode resultar as práticas ineficazes de comunicação de risco com a população, e ela revela a necessidade de buscar estratégias educomunicativas que levem em consideração os aspectos sociais, culturais, políticos e de familiaridade com os riscos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 pela sociedade brasileira e global. Então, a gente viu que é muito importante as pessoas perceberem riscos, é muito importante elas receberem informação, porque só assim a gente vai conseguir prevenir e controlar essa pandemia, né? E tudo isso está indicado no Ministério da Saúde, e a gente deve sempre estar atento às novas informações e procurar sempre informações científicas. Muito obrigada. Aqui a gente tem o grupo PET, né? Que vocês possam seguir nas nossas redes sociais. A gente vai estar sempre informando, colocando lá as nossas pesquisas, os trabalhos que a gente está desenvolvendo, os projetos de ação. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada, meninas. Gostaria de parabenizar pela apresentação. Por mais que eu seja integrante do PET e tenha visto um pouco da construção, é muito importante na conjuntura atual da pandemia, né, poder observar e ter acesso à percepção ampla, como foi a amostragem, né, de 2.477 pessoas da população referente à Covid e a percepção que eles têm, né, da doença.
Também gostaria de agradecer mais uma vez, né, parabenizar as alunas também pela brilhante apresentação também, e realmente, assim, falar que são apenas alguns resultados preliminares, né, que já estão sendo trabalhados dentro de manuscritos, trabalhos acadêmicos, que estão sendo apresentados em alguns eventos, mas a gente ainda está nessa etapa, ainda nessa fase do projeto de análise dos dados, né, de discussão, de conclusões. Então, acho que na maior parte dos projetos amplos, né, são gerados muitos dados ricos e riquíssimos para a gente trabalhar, mas a gente consegue trabalhar realmente, assim, caminhando lentamente, né? Então, a gente já está conseguindo produzir algum desses resultados, e, inclusive, para algumas publicações também já estão sendo encaminhados. Mas a gente ainda tem muita coisa para fazer ainda pela frente, a gente ainda tem um banco de dados gigantesco também para trabalhar, né? E aí vão estar sendo trabalhadas também monografias de especialização, como já foi a da Ana Keila, de residência em enfermagem e saúde coletiva, né? E a gente tem outras monografias também em curso também com base nesses dados, tá? Então, eu gostaria, assim, de agradecer a participação, de parabenizá-la a todos, a participação de todas, tá? E de dizer que esse trabalho, ele foi pensado, assim, realmente sobre uma temática que é muito, muito importante, né, fundamental nesse momento, nessa situação atual que a gente ainda está vivenciando, né, em tempos de Covid-19, da nossa grande epidemia que a gente ainda vive e vivencia aqui no Brasil, no contexto brasileiro, tá? Então, assim, falar sobre questões e aspectos relativos à percepção de riscos da nossa população, tá? Isso é totalmente indispensável para a gente também poder trabalhar e desenvolver novas políticas públicas, estratégias pedagógicas, estratégias educativas com a população, né, de educação popular em saúde. A gente precisa conhecer a percepção da população, tá? Porque nada adianta a gente estar produzindo numa velocidade muito grande, né? Porque as pesquisas sobre Covid-19 estão realmente, assim, numa velocidade muito grande, né? Qualquer um que puder fazer uma busca em qualquer base de dados científicas internacionais ou nacionais vai conseguir observar o volume de publicações e o volume de produções de conhecimento a respeito da Covid-19 em todo o mundo, né? Isso está acontecendo também no contexto brasileiro, pela ciência brasileira, tá? Só que não adianta a gente produzir um volume muito grande de produções científicas se essas produções ficarem armazenadas ou arquivadas apenas para uso exclusivo dos pesquisadores, né? Essas informações científicas, elas precisam ser traduzidas numa linguagem clara, objetiva, transparente, né? E acessível a toda a população. Isso faz parte também de garantir um direito à saúde pública, tá? A direito à informação, a uma informação de boa qualidade em saúde, é garantir também o direito da população às informações científicas sobre a Covid, né? Então, a gente precisa disponibilizar essas informações. E aí vem uma grande questão, né, que está dentro, contido nesse projeto de pesquisa, né? De que forma as informações são passadas para a população? As informações de boa qualidade, as informações verídicas, as informações científicas, né? De que forma essas informações estão sendo passadas? Mas também tem a questão do acesso, e o acesso digital também da população à saúde. De que forma a nossa população está tendo acesso a essas informações, né? Através de sites, redes sociais. A gente sabe, a gente tem observado e acompanhado aí, né, que as nossas autoridades sanitárias, as nossas agências internacionais
especializadas em saúde pública, como a OMS, o OPAS, vem disponibilizando através de suas redes sociais, Instagram, Facebook, principalmente, né, um compartilhamento de informações científicas, né, recomendações científicas de alto nível. Só que nós precisamos saber, de fato, se a população está tendo acesso. Será que a nossa população brasileira está tendo acesso a essas informações? E de que forma elas têm acesso, né? E se elas têm acesso, elas estão conseguindo realmente receber essas informações? Porque não basta também simplesmente disponibilizar gratuitamente as informações. Mas será que a população, ela recebe, ela entende essas informações que estão sendo disponibilizadas, publicizadas pelas mídias digitais, redes sociais, enfim? De que forma elas recebem essas informações e elas percebem que essas informações são importantes para o seu dia a dia, são importantes para se proteger da Covid, né? Então, tem a questão da percepção da população. Não basta a gente receber, é preciso estratégias educocomunicativas, né, como a gente abordou aí no final, para que realmente a população consiga receber essas informações, traduzindo, compreendendo essas informações e transformando suas vidas, né, a vida do seu próximo, a vida social, enfim, aplicando essas medidas protetivas, essas medidas de prevenção da Covid no seu dia a dia, tá? E tem uma outra lacuna aí muito grande, gente, entre a percepção da população e, de fato, a aplicabilidade dessa percepção no seu dia a dia, né? De que forma as pessoas aplicam as medidas que são informadas, né? As medidas de proteção e de prevenção à Covid no seu dia a dia. Aí vem uma outra questão também que está dentro do nosso projeto. Será que, de fato, as pessoas que percebem os riscos da Covid, que percebem as questões que envolvem a Covid, de gravidade clínica, né, elas realmente adotam medidas de proteção? Elas cumprem as medidas sanitárias recomendadas pelas nossas autoridades? Será que, de fato, elas cumprem? Porque a gente vê aí, observa em alguns estudos de percepção de riscos, que muitas pessoas até compreendem e percebem o risco, mas elas não adotam medidas de proteção, né? E o que a gente tem observado aí de uma forma geral, até por alguns estudos já publicados, né, em literatura nacional, é que a maior parte da população ainda não cumpre as medidas adequadamente, né? Elas não reconhecem como medidas importantes, como o uso da máscara facial, o distanciamento físico, o distanciamento social, né? Existem grandes barreiras aí, sejam barreiras sociais, culturais, pessoais, que precisam ser exploradas com novos estudos, né? A gente precisa ainda se aprofundar com essas questões em novos estudos sobre novas temáticas que explorem também essa questão do comportamento da população, tá? De uma forma geral, porque toda a população, ela está em risco, sob risco de contrair, de se infectar pelo coronavírus, de adoecer, inclusive de adoecer e se desenvolver formas graves da Covid. Nós temos observado, inclusive, aí, né, uma nova situação epidemiológica, alcançando pessoas, inclusive, que não estão dentro dos grupos de risco, ou seja, pessoas que não apresentam fatores de risco, né, condições de risco para a Covid, já muito bem documentadas, estudadas, mas são pessoas que estão adoecendo e desenvolvendo uma forma grave, né, cursando, inclusive, para um desfecho ruim, que é o óbito, né? Pessoas jovens, pessoas que não estão nesse grupo de risco. Então, a gente precisa ir avançar realmente com a nossa ciência, né, com novos estudos também, buscando caracterizar, de repente, novos grupos vulneráveis, né? E aqueles grupos que já são vulneráveis, muito bem documentados aí, nós temos aí vários documentos científicos e documentos oficiais das nossas autoridades, pelo Ministério da Saúde, né,
que declaram os nossos grupos de risco, e mesmo assim as pessoas, elas não acreditam, né? Elas não acreditam que realmente se enquadram como um grupo de risco. E quando elas não percebem esse risco, elas não se colocam também numa situação, na verdade, elas não se colocam numa situação de realmente aceitar as medidas de recomendação. Porque quando a pessoa ela percebe que ela não tem chance de adoecer por Covid, de uma forma geral, né, isso possivelmente está associado a um fator de descumprimento das medidas de prevenção e proteção da Covid. Então, as pessoas não acreditam no risco, elas não utilizam a máscara corretamente. E aí a gente observa isso, né, no cotidiano da nossa vida brasileira aí. Muitas pessoas, né, não utilizam a máscara facial, seja em ambientes públicos, ambientes abertos, ambientes fechados, né, e isso trazendo mais riscos, não apenas para o próprio indivíduo, mas também trazendo risco para a saúde pública, para a saúde coletiva, porque quando a pessoa não se protege, ela não está apenas sob o risco de adoecer, de se infectar e adoecer, mas muitas vezes ela se encontra num quadro assintomático e ela pode transmitir o coronavírus. Ela pode não estar doente, mas ela é um possível hospedeiro para transmissibilidade do coronavírus, tá? Então, ela está transmitindo a outras pessoas. E isso traz grandes impactos negativos que repercutem a nossa saúde pública, gente. Então, assim, ainda tem muita coisa que precisa ser explorada, precisa ser avançada em termos também de avaliação das práticas de comunicação de riscos e comunicação em saúde com a nossa população, né? A gente precisa aí realmente assim de um esforço coletivo muito grande, né, de toda a sociedade. A gente precisa de uma mobilização social, seja de profissionais de saúde, seja de atores políticos, atores sociais, e de todos os nossos grupos populares, né, os nossos agentes comunitários de saúde, as nossas lideranças comunitárias. Eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente trabalha muito pouco em termos de lideranças comunitárias para engajamento comunitário, né? De realmente traduzir os riscos, comunicar os riscos da Covid com as nossas comunidades no território. A gente tem isso muito pouco trabalhado aqui no Brasil. Seria uma das estratégias importantes de comunicação de riscos da Covid. E enquanto os países lá fora já estão bastante avançados nesse sentido, né? Eles conseguem alcançar as comunidades, principalmente os grupos mais vulneráveis, né? E conseguem aí passar de uma forma bem simplificada, de uma forma importante, uma linguagem acessível e facilitada para toda a população. Inclusive, volto a reforçar aqui, uma linguagem acessível à população mais vulnerável à Covid, né? Então, a gente precisa também trabalhar e avançar muito nesse sentido também. Tá bom, gente? Então, eu acho que é isso que o nosso projeto ele vem caminhando, ele veio trazer várias perguntas, né, para a gente tentar responder essas perguntas em termos de aspectos relativos à percepção de riscos da população, especificamente da região sudeste, né, e também trabalhar e também apontando algumas lacunas desse conhecimento em relação à comunicação de riscos, como ela tem sido realizada e feita com a população, tá? Então, esperamos realmente, verdadeiramente, que esses resultados possam colaborar, possam contribuir, né, de uma forma científica e social para a nossa sociedade brasileira, com a ciência brasileira, com a ciência da enfermagem brasileira, né? É importante destacar aqui, como as meninas falaram, Rayara mencionou, né, a gente está fechando, na data de hoje, a Semana de Enfermagem aqui no Brasil, né, e com esse importante tema trazido aí pelos nossos órgãos, pela nossa Associação Brasileira de Enfermagem, que é a enfermagem brasileira em tempos de crise, de pandemia, de Covid, né, que ainda a gente está enfrentando e vivenciando essa situação ainda pela nossa categoria profissional, tá?
Então, eu acho que a ciência da enfermagem ela tem avançado, ela tem contribuído brilhantemente, né, para o enfrentamento da Covid. Então, é isso aí, vamos caminhando e agradecendo também toda a participação da nossa enfermagem nessa luta frente à Covid. Acho que é isso. Obrigada, meninas. Obrigada. Tivemos uma pergunta. A Isa Vieira perguntou qual foi o estado que mais participou respondendo. Acho que eu posso responder, né, Carolina? Sim. Então, dos 4 estados, a gente conseguiu alcançar uma amostra maior no estado do Rio de Janeiro, tá? Realmente, assim, existem algumas dificuldades realmente, na verdade, na coleta de dados mesmo, né? Eu acho que esse projeto, ele acompanhou uma tendência científica do início da pandemia, que é a tendência da web survey, né, como a Rayara explicou um pouquinho sobre esse tipo de método científico, né, então, por conta do distanciamento social, os projetos de pesquisa, eles tiveram que reinventar, se readaptar. Então, acompanhando essa tendência científica, né, da coleta de dados à distância, né, através das mídias digitais, dos canais digitais, foi aplicado essa pesquisa também, só que a gente conseguiu aí alcançar, de fato, um maior número de participantes do estado do Rio de Janeiro, né, que é justamente o estado que a gente consegue ter maior, né, dos pesquisadores envolvidos, auxiliares de pesquisa que participaram do projeto, tá? A gente realmente, assim, os estados de Minas e Espírito Santo ficaram com o menor número de participantes, né? Eu acredito que até, inclusive, nas pesquisas nacionais que vêm sendo realizadas, realmente, assim, a gente tem algumas lacunas metodológicas nesse sentido. A gente não consegue alcançar de uma forma proporcional, igualmente de uma forma proporcional, todas as regiões brasileiras, né? E a mesma coisa aconteceu com o nosso estudo, a gente não conseguiu alcançar de uma forma proporcional todos os 4 estados da região sudeste. Temos uma segunda pergunta, da Fernanda Maria Vieira Pereira. Ela perguntou se há previsão para retomar a coleta de dados, considerando as mudanças culturais e a segunda onda da Covid-19. Obrigada, professora Fernanda, um prazer também tê-la aqui conosco, agradecendo também a sua presença. Bem, Fernanda, a gente não tem uma previsão realmente para fazer uma segunda fase do projeto em termos de coleta, tá? Realmente, assim, há uma mudança, né, uma tendência realmente muito grande em termos de mudanças sociais, culturais, políticas, inclusive, em relação ao enfrentamento da epidemia de Covid no Brasil, né? E hoje a gente vivencia aí em torno de 60 a 100 variantes diferentes, né, do coronavírus, circulando por toda a população brasileira, na verdade, né? A gente está vivenciando aí essa segunda onda da epidemia no Brasil, mas realmente, de fato, assim, a gente não fez ainda um planejamento, mas considerando todas essas situações atuais, a gente está pensando, de repente, né, em fazer um adendo ao comitê de ética e, de repente, estar reaplicando realmente uma nova fase de coleta de dados aí na nossa região. Bom, obrigada. Obrigada, não temos mais perguntas. Temos algumas pessoas parabenizando. A professora Cláudia de Carvalho Dantas parabenizou a Rayara. Essa enfermeira é uma das mais queridas e competentes que eu conheço. Parabéns, Moser, minha eterna monitora de gerência. Tenho muito orgulho da enfermeira que você se tornou. Parabéns pela exposição. Nossa,
Só tenho a agradecer mesmo. É muito bom poder retornar à nossa casa, né? Mesmo que de uma forma tão distante, mas a gente consegue se aproximar. Que bom que a gente tem as redes para isso. E eu tenho muito obrigada. Nossa, minha eterna professora também, tenho um carinho imenso por ela. E eu agradeço imensamente mesmo pela mensagem. E espero que em breve a gente possa se reencontrar, dar aquele abraço, né, professora Marcela? A gente está ansioso por isso. E é isso. Só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigada. Também tivemos a contribuição da professora Fernanda, falando que a comunicação efetiva está intimamente associada à adesão a medidas para evitar a Covid-19, sobretudo no que se refere ao uso de máscaras, tema relevante e de extrema importância. Também tivemos a participação da professora Lídia. Há muita informação incorreta nas redes sociais, um grande problema para a população leiga. A informação em saúde correta e adequada é importante para mudanças de condutas. E, novamente, a participação da professora Fernanda, falando que fica uma dica para a retomada da coleta de dados, que terão resultados interessantes. E obrigada pela resposta e exposição brilhante. Além de outros comentários parabenizando pela apresentação. Eu só queria finalizar, então, né, agradecendo mais uma vez e parabenizando a toda a comissão organizadora desse evento, né, da nossa Semana de Enfermagem do nosso Departamento de Rio das Ostras, agradecendo aí a presença brilhante também das professoras aí, professora Fernanda, Lídia, Cláudia, agradecendo a participação e a presença, professora Fernanda, atualmente nossa chefe de departamento, né, professora Cláudia participa da comissão organizadora também desse brilhante evento, que trazendo aí brilhantes palestras, mesas redondas, acontecendo aí durante a nossa semana de enfermagem, que frente a todos os desafios, né, e dificuldades que todos nós, docentes, alunos, pesquisadores, vem vivenciando, né, durante ainda a manutenção, né, a permanência ainda dessa epidemia que a gente vive no Brasil. Mesmo assim, a gente ainda reinventa práticas de ensino, de extensão, de pesquisa, faz novas adaptações e conseguimos ainda trazer produtos, né, produtos da ciência brasileira, produtos da ciência da enfermagem, com tanto valor para a nossa sociedade, especialmente brasileira, né? Então, eu só tenho a parabenizar as minhas colegas também de departamento, parabenizar todos os meus alunos, realmente, assim, é uma grande emoção que a gente vive enquanto professor e pesquisador, ver os nossos alunos aí caminhando e seguindo, né, uma vida acadêmica, profissional brilhante, né, sendo brilhantes enfermeiros na prática, brilhantes pesquisadores de enfermagem. Isso realmente, assim, nos traz um grande orgulho, né, um grande impacto na nossa vida de que vale a pena, né, vale a pena investir cada segundo que a gente investe na educação dos nossos alunos com muita dedicação, muito carinho, vale a pena realmente a gente continuar aí se dedicando na educação, que a educação é a mudança social, né? A gente só consegue obter uma mudança social em termos de melhor qualidade de vida, de promoção da saúde para a nossa população, se a gente investe na educação, né? Pessoas mais conscientes, mais esclarecidas, buscam seus direitos e buscam melhores condições de vida, de trabalho, de oportunidades e de saúde também, né? Então, obrigada, meninas, obrigada a todas as alunas por esse projeto, a todos que fazem parte, tá? E obrigada também às minhas colegas aí de departamento também pelo evento. Então, eu gostaria de parabenizar a UF de Rio das Ostras, a comissão organizadora e também os componentes dessa oficina, tanto os monitores Wesley e Adriana, quanto a professora Marcela, Rayara, Núria e Beatriz. Gostaria de agradecer também a todos que permaneceram na apresentação até o final e participaram.
e desejar boa tarde a todos e que participem das outras apresentações da 15ª semana de enfermagem da UF do campus de Rio das Ostras. Ainda no dia de hoje, teremos apresentações até às 19 horas. Então é isso e estarei encerrando a live. Obrigada a todos. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, gente.